Bom dia, gente. Hare Krishna. Que bom estar com vocês aqui, híbrido, presencial. Que bonito também que a gente teve hoje aqui Tem chovido nos últimos dias, né? E óbvio, a chuva também é bonita porque a planta festeja, o solo festeja, mas tem uma condição na lua cheia que é, especialmente agora, né? Nesse momento, nesse outono e inverno, que quando o sol nasce, a lua ainda está no céu. E obviamente quando chove com as nuvens a gente não consegue ver. E nos últimos dias, desde quando virou a lua cheia, a gente não teve a oportunidade de enxergar, de assistir tudo isso. E hoje é um dia que o céu está límpido. E ontem, mesmo tendo esfriado bastante, agora pela manhã não estava tão frio quanto ontem à tarde. E foi muito bonito perceber tudo isso no sentido da percepção do devoto, a percepção da devota, que é isso que a gente quer trazer aqui todos os dias. Esse programa é aberto para todas as pessoas que queiram participar, então eu vou pedir aqui, eu vejo que tem pessoas do portal que eu já conheço e que tem no meu coração um lugar muito especial, mas eu também sei que existem pessoas fora do nosso círculo que estão precisando de um momento para si, de um momento para retomar um pouco de fé, para se reconstruir, um momento para se olhar, até para ganhar esperança. Talvez alguns de vocês perguntem por que esse horário, já que a gente poderia se encontrar em horários menos esdrúxulos. A questão toda é que acontece uma regulação natural, a gente pautando a nossa vida para acordar cedo. Isso inclui a forma que a gente come na noite anterior, isso inclui o nosso horário de sono, isso inclui evitar momentos de crises compulsivas que comumente acontecem à noite. Então, só isso já vai regular a gente para ter uma mentalidade mais positiva e um corpo mais disposto para com o dia. Então, embora pareça um horário esdrúxulo, se a gente começar a repetir esse horário por algum tempo, e eu sugiro que mesmo quem não está habituado com esse horário, quem não está habituada com esse horário, possa se envolver dessa forma, vocês vão perceber que independente do que a gente reflita aqui, a gente vai conseguir chegar em um lugar dentro da gente mais centrado. Porque a gente sabe que a partir da hora que o dia amanhece, a gente levanta da cama, é como aquela oração diz, né? A gente termina a oração, agradece a Deus pela oportunidade, diz, bom, até agora Deus deu tudo certo, mas agora que eu vou conseguir amar o próximo, conseguir perdoar quem me ofendeu, conseguir ter disposição, mas agora, Deus, eu vou levantar da cama, então me ajude. Então a gente sabe que a partir da hora que a gente vai para a vida e vai para o mundo, as coisas vão acontecer para nós. Agora a questão toda é o quanto a gente vai conseguir estar centrado e centrada, pautado e pautada nesse amor, nessa verdade, no serviço, no propósito, e não se acovardar, e não sentir o medo que paralisa, em se observar, em continuar crescendo, continuar servindo, continuar acreditando. Então isso tudo precisa ser uma pauta dentro da gente para a gente entender por que a gente está fazendo esse horário. Senão chega um momento que a gente diz, putz, não estou entendendo direito isso. A gente configurar a nossa mente para que essa mente esteja centrada. Porque quando a gente começa o dia já num afã do dia, é como se o dia entrasse na gente. Agora, quando a gente começa o dia pautado e pautada nisso que vai no coração, dessas virtudes que a gente pode se atrever a dizer que são espirituais, não são virtudes de uma sociedade ou de uma época. Ou se a gente pensar, será que a paz a gente está procurando só agora? Será que a verdade a gente está buscando só agora? Será que amor é uma pauta recente? Então, quando a gente para e pensa em tudo isso, que não é alguma coisa de época ou de uma configuração social que a gente está envolvido e envolvida agora nesse tempo e espaço, a gente consegue perceber que tudo isso já vem há muito tempo e que tudo isso, desde sempre, se o ser humano não está centrado nele não em egoísmo, mas nele, nessas verdades e virtudes, outra vez, que são praticamente espirituais, o mundo engole a gente. Então é muito importante, outra vez, que a gente saiba por que a gente está fazendo esse horário e, muito mais importante, por que nós estamos aqui. Então, o que eu desejo é que a gente consiga se centrar,
porque o dia outra vez vai se apresentar nos desafios que cada um e cada uma vai colocar nome dependendo do que a vida representa para cada um e cada uma de nós. Às vezes essa luta é na família, às vezes essa luta é social, às vezes essa luta é dentro da gente, para a gente continuar vivo, para a gente continuar viva, para a gente superar uma doença, uma crise financeira, uma crise existencial. A gente não pode dizer, ou seja, que a crise é só de uma forma ou de outra. Cada um e cada uma vai ter a sua luta, ponto. Ela sendo anunciada ou não. A grande questão é o quanto a gente vai conseguir sustentar desse amor, dessa verdade, desse conhecimento, dessa paz. Isso que eu desejo que a gente crie aqui, um refúgio interior. Algo que quando o mundo bata na nossa verdade, bata na nossa coragem, bata na nossa dignidade, a gente continue em pé dentro da gente. A gente não caia dentro da gente. Porque isso é o que a gente precisa para continuar. Hoje a gente vive num momento planetário aonde, bom, a gente já viu isso acontecer com Jesus e com tantos outros, mas estamos em um momento planetário onde o bem é perseguido. Vocês concordam com isso? É impressionante que tudo que escapa da retidão parece que caminha sem qualquer impeditivo. E a gente vê pessoas e movimentos querendo, de alguma forma, ancorar o bem, e esses movimentos, esses grupos, sofrendo imensa perseguição. Então é um momento planetário que, se a gente não tiver firmado e firmada do lado de dentro, essa perseguição começa a falar para o nosso inconsciente que, infelizmente, nada vale a pena. Infelizmente, não tem por que lutar. E a gente pode achar, quando é dito dessa forma, a gente pode parar e pensar assim, isso é um exagero. Não é. Pensa em quantas farmácias vendem antidepressivos. Só isso já fala para nós que não é um exagero que eu estou dizendo. Porque as pessoas boas estão se questionando se realmente é possível fazer o bem. Enquanto as pessoas que estão envolvidas com a maldade, /egoísmo, /ignorância, essas pessoas não estão se questionando. Olha que momento curioso que a gente está vivendo. Quem está tentando fazer o bem está se enfraquecendo. E quem está fazendo esse mal, que dentro da filosofia oriental não é uma maldade em si, mas é ignorância e egoísmo, não está se questionando. Então, quando a gente coloca, parece um exagero a gente falar assim, não, mas não é bem assim. Pensem de novo quanto antidepressivo se vende. Pensem de novo quantas farmácias. Pensem de novo quantas pessoas vocês conhecem no círculo de vocês que tem pelo menos uma pessoa que você precisa observar, porque aquela pessoa está começando a duvidar da vida de uma maneira muito, muito delicada e sensível, que precisa muitas vezes de intervenção. Então, outra vez, eu abro aqui para que a gente tenha esse refúgio interior e para que a gente consiga se manter no bem. Eu tenho certeza que para você estar aqui, para você acreditar numa história dessa e você se levantar e ouvir uma coisa dessa às 5 horas da manhã, é porque você já pratica o bem. É porque você já está resistindo. É porque, de alguma maneira, você já sofre a perseguição e, mesmo assim, você vai atrás do que ainda assim parece certo para o seu coração. E eu só desejo que você continue, de verdade. E que dentro desse caminho a gente possa se fortalecer mutuamente. A Ilana comentando, sim, sensação de ser punida por buscar praticar o bem. Exato. E aí tem um cuidado que a gente precisa ter nisso, é que muitas vezes quem está praticando bem também entra num lugar de raiva muito grande. O que vira quase um paradoxo, porque as pessoas vão praticando bem com muita raiva, porque estão sofrendo perseguição. E isso já mostra, de alguma maneira, que algo dentro saiu do lugar. E quando esse algo dentro sai do lugar, é muito fácil em algum momento existir um abismo que parece que de repente a pessoa cai. Então a gente vê também no caso de protetores, por exemplo, protetores que estão passando por crises de saúde mental muito perigosas. Mas a gente não vê isso só na proteção do mestre animal. A gente vê isso de maneira geral em todo tipo de movimento que zela pelo bem. Então, outra vez, o objetivo aqui é que a gente consiga construir um movimento
dentro de nós, a partir dessa presença mútua, desse círculo que a gente forma de uma maneira simbólica aqui, em um campo, outra vez, aonde a gente consiga se fortalecer dentro da gente, se fortalecer para ter um refúgio interior, se fortalecer para atravessar o dia sem deixar de acreditar. Isso a gente vai fazer todos os dias, sim, de segunda a sexta. Putz, Patrícia, eu não sei se eu consigo participar de todos. Ninguém sabe. Deixa a exceção para a vida, não precisa se preocupar antes. Deixa a exceção para a vida. Você só se firma em estar sempre, se te fizer bem, obviamente, em estar sempre em alguma coisa que te faça bem. Daí a vida, eventualmente, vai falar, putz, hoje não dá. E a gente vai adaptar. E tudo bem. Agora, da nossa parte, a gente precisa estar comprometido e comprometida em estar caminhando o caminho, porque é muito fácil se perder do caminho. E todo o objetivo veio daí, todo o impulso, todo o incentivo veio daí, para que a gente não se perca no caminho. Porque eu pessoalmente vejo muitas pessoas mesmo, que estão enfraquecidas do lado de dentro, que parecem ser funcionais do lado de fora, mas que vêm se enfraquecendo do lado de dentro. E outra vez, a gente se fortalecer é uma prática diária. Não é a gente ir uma vez num retiro de 1 ano, é a gente diariamente se fortalecer, diariamente despertar, diariamente se colocar numa posição aonde a gente dentro de nós se reconstrua. Então o objetivo é que a gente fique aqui por volta de 20 minutos. Depois disso, para quem é do portal, a gente segue com os nossos estudos. Quem quer fazer parte do portal é só consultar a Aninha de como tá ali dentro. E aqui outra vez, a gente se reúne por esses 20 minutos, a gente vai falar algumas orações, vai trazer algumas reflexões. As orações são de cunho devocional, então eu não quero que a gente esteja aqui com a cabeça em alguma religião, mas sim com uma espiritualidade que é do coração de cada um e de cada uma. Como você chama Deus, a deusa, como você chama um mistério, realmente, nesse contexto aqui, não importa. A gente não está num contexto dogmático, a gente está em um contexto de fortalecimento, muito mais de um fortalecimento emocional e psicológico, que também se enraiza nesse infinito do que em um dogma religioso onde a gente está rezando para alguém, entendem? Então, dessa forma, a gente consegue também ser muito mais universalista e dessa maneira acolhendo pessoas que estão muitas vezes em momentos onde até a fé em Deus está testada por causa de tudo que acontece na vida de cada um e de cada uma. Então, com esse início hoje, ou seja, consagrando esse início, religiosidade não é religião, exatamente. E a religião, né, Carlos, feriu tanta gente, né? E os líderes religiosos também fizeram tanto desserviço para as religiões que quem realmente inspirou a religião nunca fundou a religião. Esse é um tópico imenso, inclusive de estudo filosófico. E aí as pessoas muitas vezes escutam a palavra oração, prece, rezar, se conectar nesse lugar mais infinito, mais misterioso, e a pessoa já faz como se fosse um anticristo para a religião. Então é um lugar que se tornou delicado em função dos seres humanos medíocres que fizeram um desserviço para isso tudo. E por isso que outra vez a gente está se afastando um pouco disso, para ter uma visão mais universalista e tentar uma espiritualidade dentro da gente num lugar de devoção. A gente sentir que existe alguma coisa maior e que não existe alguém entre esse maior e nós, porque parte do que a igreja fez foi isso, né? Foi colocar alguém entre Deus e nós. E aí esse caminho que passou por um ser que é falível destruiu a nossa fé. Então precisa tomar muito cuidado, que essa é a história da humanidade que está no nosso inconsciente. E isso tudo, outra vez, tantas vezes, afasta a gente de uma espiritualidade real que pode ser caminho dentro de nós para que a gente se edifique. Então, dentro disso, eu vou hoje ler uma oração para nós, que alguns de vocês conhecem, que chama Consagração do Aposento. Faço algumas alterações nela, com uma licença poética, para que a gente possa percorrer esse caminho sem dogmas. E aí, outra vez, tentar dia a dia cultivar um pouco mais de paz no nosso coração. Eu quero também propor aqui que a gente deixe de buscar a paz no mundo.
Eu quero que a gente construa essa paz. Se a gente acordar hoje, abrir essa porta, levantar dessa cama para procurar paz no mundo, a gente vai falhar. E eu acho que já existe maturidade suficiente em nós para a gente processar isso, entender isso. Então eu gostaria que aqui a gente se firmasse o suficiente para abrir essa porta, sair dessa cama e construir a paz. E hoje essa paz depende das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Eu quero que a gente deixe de procurar amor no mundo, para a gente não se frustrar. Eu quero que a gente deixe de se validar no outro. Então eu tenho essa missão, mas eu vou pedir para o outro me validar. Eu quero que a gente comece a dar amor para o mundo. Eu quero que os sonhos que a gente tem no coração não necessitem ser validados por outras pessoas em volta da gente. Eu quero que a gente seja, de alguma maneira, cada um e cada uma de nós, um agente de transformação para o mundo. E isso demanda de uma força tremenda interior. E essa força, sem deixar de ser gentil, eu quero que a gente construa aqui todos os dias, juntos e juntas. Pela presença de vocês, eu sou muito grata. Eu vou ler a oração, fazer 1 minuto de silêncio e aí fechar a nossa partilha de hoje e convidar quem é do portal a continuar para os nossos estudos, que hoje a gente segue com esse aspecto do feminino, que não está pautado em mulheres, e sim em todos os gêneros, para que a gente possa se estudar um pouco mais e outra vez se fortalecer por outras perspectivas. Pedi para a gente alinhar nossa coluna um segundinho. Vou sempre sugerir que a gente faça esses estudos sentada no chão, e que a gente estude lugares de dores no nosso corpo. Se a gente precisar ficar em cadeira, a gente só tomar o cuidado de não ficar encostado na cadeira ou na parede. A gente procurar ter uma postura que a gente consiga se sustentar. Imagina, a gente não está conseguindo sustentar nem a nossa coluna, quem dirá o nosso sonho. Então vamos começar a, de alguma forma, praticar no corpo e aí expandir isso do grosseiro para o sutil, né? E construir um corpo que esteja mais disposto para a vida, não tão intoxicado de tantas coisas, não só de emoções e pensamentos, mas também de alimentos e de hábitos que tantas vezes são nocivos e, portanto, se tornam vícios. Consagração do aposento. Dentro do círculo infinito da divina presença que me envolve inteiramente, afirmo: há só uma presença aqui, a da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que aqui entre, nesse campo, sentirá as vibrações da divina harmonia. Há só uma presença aqui, a do amor. O divino, o mistério, é o amor, que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Esse campo está repleto da presença do amor. No amor, que cada um viva, se mova e exista. Quem quer que aqui entre nesse campo, sente a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, é a da verdade. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que aqui se pensa é expressão da verdade. Aqui aprendemos que a verdade começa na sinceridade, na honestidade. Portanto, que cada um e que cada uma aqui faça o voto de ser sincero e ser sincera, honesta e honesto consigo. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade. Há só uma presença aqui, a da justiça. A justiça reina nesse campo. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Nenhum ato aqui é praticado iludido pela vingança, pelo ódio ou pela raiva. A justiça impera pautada no amor que educa, no amor que conscientiza, no amor que, distante de perseguição e punição, acredita que o outro é capaz de se transformar tanto quanto cada um se transforma a cada respiração por vontade e esforço próprios. Quem quer que aqui entre sentirá a presença da justiça.
Há só uma presença aqui. É a presença do bem. Nenhum mal pode entrar aqui. E onde é esse aqui? Esse aqui é o seu coração. Que você se blinde no amor de tal forma que esse amor te proteja. Porque é assim que é dito. A retidão, o amor, a bondade não podem ser encontrados no mundo senão por quem os pratica. Portanto, o próprio amor, a bondade, a verdade protegerão você. Nenhum mal, portanto, pode entrar no seu coração. Não há mal no bem. O bem reside no seu coração. E quem quer que aviste o seu coração e que seja alcançado pelo seu coração, sentirá a presença divina do bem. Há só uma presença aqui. É a presença da vida. A vida é essencial de todos os seres e para cada um dos seres. É a saúde do corpo, mas também da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde. Há uma só presença aqui, a da prosperidade. A prosperidade que faz tudo crescer e prosperar, os campos verdejarem, as flores em frutos e os frutos abundantemente para cada um dos seres. O infinito se expressa na prosperidade, na generosidade, na abundância. Essa presença é aqui sentida por cada um dos seres. E que assim caminhe no seu coração para que você saiba que a escassez faz parte do medo, o medo que tantas vezes previne que você se mova na vida com o receio que algo te falte. Só te faltará o que não é importante. Tudo que é importante abundantemente se colocará aos seus pés. Aqui estamos em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da divina sabedoria manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos que aqui penetram. A alegria que é contentamento, o contentamento que vem da consciência. Essa felicidade plena de fazer o que precisa ser feito, independente da nossa vontade ou até mesmo de gratificação pessoal. A alegria que move na alma, e não porque essa alegria tem explicação no mundo. Se atreve à felicidade e oferece essa alegria ao seu irmão que sofre, não como uma ofensa, mas como uma esperança que ele pode também voltar a sorrir. Na mais perfeita comunhão entre o nosso eu inferior e o eu superior, que é o infinito em nós, consagramos esse recinto que é o seu corpo, esse recinto que é a sua mente, esse recinto que é o seu coração, esse recinto que é esse campo, a mais perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim, em você, em todos os seres. As vibrações dos nossos pensamentos são forças do divino em nós, que aqui ficam armazenadas e daqui se irradiam para todos os seres, constituindo esse lugar que é o seu coração. Esse campo, a nossa união, em um centro de emissão e recepção de tudo que é bom, alegre e próspero. Nós agradecemos porque esse recinto está cheio da presença divina. Agradecemos porque nos vivemos e nos movemos em nome desse amor, em nome desse mistério verdadeiro, sábio. Agradecemos porque essa vida, essa verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor é sentido por nós, aqui e agora. Nós agradecemos porque estamos em harmonia com o amor, a verdade e a justiça com todos os seres. Com os olhos fechados, mantendo silêncio. Toma um instante para agradecer sua vida. Reconhece o valor dela. Viver ainda é um grande presente. E ainda existe beleza, ainda existe amor e ainda existe paz.
Existe tudo isso. Desde que você não se acovarde para construir, para manifestar e para trabalhar por esse amor, por essa paz, por essa beleza, por essa sabedoria. Portanto, se refaz nas suas respirações, voltando sua atenção para dentro sempre que necessário, mas não corra do mundo que nesse momento precisa de servidores e de obreiros para restituir o plano divino na Terra. Como quer que o bem atue através de você, qualquer que seja a visão do bem no seu coração, que você permaneça firmado, que você permaneça firmada para que essa manifestação aconteça. Recorda sempre, o amor que você procura, você encontra quando você o dá. A paz que você busca, você a encontra quando você a cria. A verdade que você quer que outros alcancem precisa ser vista através do seu exemplo. E o divino todo Namastê. Acho que aqui alguma parte se perdeu no final. E ainda assim eu confio que muito além de palavras, a conexão foi e voltou. Que vocês sintam, porque muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa falar é sempre o que cada um é capaz de sentir. Então, ainda que a conexão venha e vá, que vocês sempre saibam que o importante é o que vocês recebem e nutrem no coração de vocês. E o objetivo aqui não é necessariamente que vocês escutem qualquer palavra que está sendo dita por mim ou por quem quer que seja que se manifeste no grupo, mas que vocês escutem o seu coração. E que muito mais importante, que vocês tenham coragem, não só de ouvir, mas de seguir o que o seu coração aponta para você como direção. Muito agradecida, vi que só que foi uma palavrinha que sumiu, a Lara comentou. Agradecida pela presença de vocês, amanhã voltamos, quem for do portal, seguimos com os nossos estudos. Muito agradecida, bom dia para cada um e para cada uma. Uma honra conhecer tantas pessoas que estão aqui.